Para fecharmos o item A, pessoal, só falta nós determinarmos o produto inércia e XY, né? Ó. Então, para isso, a melhor forma de se fazer é preenchendo a tabelinha, a mesma tabelinha que nós vamos utilizar para determinar o centroide. Então, vamos aproveitar o ensejo e fazer as duas coisas. Vamos determinar o produto de inércia e vamos determinar também o centroide, porque no item B nós precisamos saber onde fica o centroide para poder determinar todas as características geométricas do item B, ou seja, o momento de inércia em relação ao eixo X passando pelo centroide, o raio de giração do eixo X passando pelo centroide, assim sucessivamente. Beleza, pessoal? Então vamos determinando o nosso produto de inércia, né? Ó. Em alguns casos, pessoal, vem PXY ou IXY, né? Tem alguns livros que você vê PXY, tem outros livros que você vê IXY, beleza? Então vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar com a figura, ok? Então eu vou utilizar como estratégia, trabalhando com a figura 1 e aqui trabalhando com a figura 2, né? E aqui vou trabalhar isso aqui com a figura 2, isso aqui com a figura 3. Então eu vou organizar dessa forma para vocês ficarem aqui, ó, as três figuras, beleza? Aí aqui eu vou colocar todas as características da figura 1, aqui a figura 2 e aqui a figura 3, beleza? Vamos determinar a área dessa figura, o X do centroide e o Y do centroide. Então, se eu quero saber qual é o produto de inércia, pessoal, nessa coluna eu vou fazer o X vezes Y vezes a área. Quando eu fazer o somatório, vai ser exatamente o produto de inércia. Olha como é fácil, beleza? Então, vamos lá. A figura 1 aqui, ó, que é essa figura, qual é a área dela? Vai ser 20 vezes 80, ok? Qual é o X do centroide dela? Opa, a metade de 80 é 40. Então 40 com mais 20 fica 60. Beleza? Qual é o Y dela? Vai ser o que? 20 mais 120, que é 140, mais a metade de 20, que é 10. Então 150. Beleza? Agora vamos para a figura 2, que é o espigão, né? A alma desse perfil. A sua área vai ser quanto? 20 vezes 160, né? O que nós já vimos, 20 vezes 160, ok? Aí vamos lá, qual é o X do centroide dessa figura? Vai ser a metade de 20, pessoal, que vai ser 10, beleza? O Y da figura, ou seja, o centroide, a coordenada aí dessa figura vai ser a metade da sua altura, que é 160, ou seja, vai ser 80, beleza? E por último, essa figura que é a figura 3, que tem a área 20 vezes 80, né? Ó, o X dela vai continuar sendo 60, né? Ó, que vai ser a metade de 80, que é 40, com mais 20, 60, beleza? E o Y vai ser 20. Vai ser a metade de 20, que é 10. Vai ser 10. Beleza, pessoal? Então, quando você faz a multiplicação da área vezes x vezes y, eu vou colocar nessa coluna, vocês vão encontrar os seguintes valores. Para a figura 1, 1,44 vezes 10 a 7. Para a figura 2, vocês vão encontrar 2,56 vezes 10 a sexta. E para a figura 3, vocês vão encontrar 9,6 vezes 10 a quinta. Ou seja, pessoal, quando você soma essa coluna aqui, ó, o X vezes Y vezes A, isso aqui vai ser igual o momento de inércia X, Y. Ok? Então, esse meu produto de inércia, XY, vai ser igual. Quando você soma, pessoal, quando você soma essa coluna, você vai encontrar 1,792 vezes 10 a 7 milímetro a
quarta. Beleza, pessoal? Então, achamos o produto de inércia relativo ao item A. Ok, então o item A, fechamos tudo, determinamos tudo. E note que esse item A, o sistema de eixo é passando pela base da figura, né, ó, e em relação a essa origem aqui. Beleza? Agora no item B ele quer com relação ao centroide. Então a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é perguntar aonde danado está o centroide. Para isso, pessoal, nós temos que ampliar a nossa tabelinha, né, ó, e vamos criar mais duas colunas, onde nessas duas colunas eu vou trabalhar com x vezes a e vou trabalhar com y vezes a, beleza? Quando eu preencho, né, ó, vamos lá, ó, 20 vezes 80 vezes 60, quando você coloca na calculadora, vocês vão encontrar 9,6 vezes 10 a 4. 20 vezes 80 vezes 150, vocês vão encontrar 2,4 vezes 10 a quinta, ok? 20 vezes 160 vezes 10, vocês vão encontrar 3,2 vezes 10 a quarta. 20 vezes 160 agora vezes 80, vocês vão encontrar 2,56 vezes 10 a quinta. 20 vezes 80 vezes 60, vocês vão encontrar 9,6 vezes 10 a quarta. 20 vezes 80 vezes 10, vocês vão encontrar 1,6 vezes 10 a quarta. Beleza, pessoal? Então, nesta tabelinha, eu vou determinar o somatório do x vezes a e vou determinar o somatório do y vezes a. Beleza? Então, quando você pegar esses valores, ou seja, somatório do x vezes a vai ser igual. Vou somar 9,6 mais 3,2 mais 9,6, ver aí o resultado vezes 10 a quarta. Né, ó? Então, somatório do x vezes a, vocês vão encontrar 2,24 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos. E o somatório de y vezes a, ou seja, vou somar essa coluna. Quando vocês executam o somatório, vocês vão encontrar 5,12 vezes 10 a quinta milímetros a cubo, ok? Então, beleza. Então, se eu quero achar o x do centroide, né, pessoal? O x do centroide vai ser igual ao somatório do x vezes a dividido pela área. Então, isso aqui vai ser igual. O somatório do x vezes a nós encontramos 2,24 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos, dividido pela área que nós determinamos no vídeo anterior, 6.400 milímetros quadrados. Corta esse quadrado com esse cubo. Vocês, quando vão colocar na calculadora, vocês vão encontrar 35 milímetros. Então, esse é o x do centroide. Ok, pessoal? Se eu quero determinar o y do centroide, o y do centroide vai ser igual ao somatório do y vezes a área dividido pela área. Nós temos o somatório das duas colunas, então beleza. O somatório do y vezes a nós encontramos 5,12 vezes 10 a quinta milímetros cúbicos, dividido por 6.400 milímetros quadrados. Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, aqui é onde vocês vão perceber se os seus cálculos estão corretos ou não. Porque este y do centroide, você já sabe, esse perfil, ele tem um eixo de simetria. O eixo de simetria está aqui, ó, tá vendo? Ó, o eixo de simetria. O que você tem de um lado espelha para o outro. Então, o y desse centroide obrigatoriamente tem que ser o quê?
A metade de quanto? De 20 mais 120 mais 20, ou seja, dá 160. Então tem que dar 80 milímetros. E quando vocês executam esta divisão, vocês vão encontrar 80 milímetros. Então, pessoal, se um perfil tem um eixo de simetria, você sabe que o centróide está sobre esse eixo de simetria. E percebam que qualquer ponto que você pegue sobre esse eixo de simetria, todos eles têm uma cota de 80. Né? O que falta mesmo é nós determinarmos o x, que nesse caso deu quanto? Deu 35. Então, pessoal, o nosso sistema de eixo agora vai ser esse aqui, ó. Vamos colocar 20, é 35, né, ó, o x. Aqui tem 20, então vai ficar uma distância aqui de 15, ok? Então, aqui vai passar meu eixo agora y', ou seja, passando pelo centróide, e aqui vou ter um eixo que vai se coincidir com o eixo de simetria, que vai ser meu x'. Então, tudo que nós vamos fazer agora vai ser com relação a esse sistema de eixo, beleza? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro, vamos determinar o momento de inércia em relação ao eixo x', ok? Vamos estabelecer uma estratégia. Ah, professor, eu estou vendo uma estratégia muito legal. O que é que eu vou fazer? Percebo que esse eixo x', ele passa pelo centróide desse retângulo todo, ó. Preste atenção, esse retângulo todo, esse eixo x' passa pelo centróide dele, desse retângulo todo. E desse aqui que não existe, também passa. Então, é só você fazer base vezes altura ao cubo dividido por 12 do perfil como um todo, retângulo como um todo, menos base vezes altura dividido por 12 do que não existe. Então fica muito fácil vocês determinarem esse x do centróide, ok? Então esse x do centróide vai ser igual ao que? Vamos lá, a figura toda tem a base em relação ao eixo x', tem a base 100 e a altura quanto, pessoal? 160. Então vai ser o que, ó? 100 vezes 160 ao cubo dividido por 12. Isso aqui, pessoal, é tudo, ok? Menos, aí eu vou retirar dessa figurinha aqui, ó, desse perfil aqui que não existe. Então é menos o momento de inércia dele. Menos, aí ó, nessa figurinha que não existe, qual é a base agora? Ah, professor, a base é 80, então vai ser 80 vezes a altura 120 ao cubo dividido por 12. Então, pessoal, quando vocês colocam isso na calculadora, né, ó, vocês vão achar 2,2613 vezes 10 a 7 milímetros a quarta, ok, pessoal? Este é o momento de inércia em relação ao eixo x'. Ah, professor, não estou com confiança de dizer que está correto, eu estou meio aperreado. Então faça com outra estratégia, ok? Qual vai ser outra estratégia que vamos utilizar? Ó, pessoal, se nós voltarmos para a estratégia inicial que a gente determinou aqui o produto de inércia e ao mesmo tempo determinamos o centróide, essa figura 2, o eixo passa por onde? Pelo centróide dela. Já essas duas não passam nem na base, nem passam no centróide. Então vou ter que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Mas perceba que essa figura 1 e essa figura 3 tem a mesma distância do eixo, né? Ó, então eu posso fazer o que? Utilizar o teorema do eixo para uma figura e vou multiplicar por quanto? Por 2, porque o cálculo que eu vou fazer para uma, pessoal, vai ser para outra, ok? Então fica fácil. Então vamos lá, ó. Momento de inércia em relação ao eixo x, agora com outra estratégia, vai ser igual ao que, ó? Vamos trabalhar com o momento de inércia da figura 2, que é a base, ou seja, 20 vezes 160 altura
ao cubo dividido por 12, porque o eixo x' passa no seu centroide, ok? Mas agora vamos fazer duas vezes a figura 1 mais a figura 3, ok? Então, pessoal, quando eu faço esse novo momento de inércia, eu tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos. Aí vamos lá, qual a distância do centroide dessa figura até o eixo x? Ah, professor, vai ser o que? 80, porque eu sei que essa altura é o centroide, então é 80 para y. E eu sei que isso aqui vai ser 35. Como eu sei que isso aqui vai ser 15, então note que as coordenadas, as distâncias é fácil vocês determinarem, tá entendendo? Então vai ser duas vezes a distância, ó. Ah, professor, se daqui para cá tem 80, se eu quero a distância entre o centroide, eu vou ter que retirar o quê? Vou ter que retirar 10. Então passa a ser o quê? 70. Então vai ser o quê? Ó? 70 ao quadrado vezes a área, que é 20 vezes 80. Ou seja, a área tanto da figura 1 como da figura 3 são iguais. E a distância dessa figura ao eixo x' também são iguais. Ah, professor, mas eu estou percebendo que um é positivo e outro é negativo. Não importa, porque você está ao quadrado. É a distância ao quadrado. Ok? Mas agora o momento de inércia em relação a essa figura ou 1 ou 2 passando pelo eixo. Ou seja, em relação a esse eixo x', a base é quanto, pessoal? Presta atenção, vai ser 80 vezes 20 ao cubo sobre 12. Porque em relação ao eixo x, a base é isso aqui, ó, que é 80. E a altura é isso aqui, que é 20. Beleza? Quando vocês vão lá na calculadora, bem bonitinho, pessoal, vocês vão encontrar esse momento de inércia igual a 2,2613 vezes 10 a 7 milímetros a quarta. Ok? Então, pessoal, estou utilizando uma estratégia e obtive os mesmos valores. Beleza? Pronto. Agora vamos calcular agora em relação... Ah, professor, já vamos calcular o raio? Beleza, vamos calcular o raio. Ou seja, R de x', ou seja, o raio de giração em relação ao eixo x passando pelo centroide, vai ser igual a raiz, né, ó, desse x' do momento de inércia em relação ao x dividido pela área. Isso aqui vai ser igual a raiz de 2,2613 vezes 10 a 7 milímetro a quarta, dividido pela área, que vai dar 6.400 milímetros quadrados. Corto esse quadrado com a quarta, fica quadrado, quando tiro a raiz fica milímetro. Beleza, pessoal? Né? Então este raio de giração vai ser igual a 59,44 milímetros. Beleza. Então, pessoal, tranquilo. Agora vamos discutir uma estratégia para nós determinarmos agora, pessoal, o momento de inércia em relação ao eixo Y. Beleza? Então note que a coisa vai ficar mesma. O que vocês têm que ter cuidado é com relação ao que é a altura, o que é a base em relação ao eixo agora Y'. Então o que era a altura lá no X vai ser base, e o que era a base no X agora vai ser a altura, ok? Aí vamos lá, professor, vamos utilizar aquela primeira regra que nós fizemos, né? Ó, vamos pegar a figura toda e retirar a que não tem. Beleza, tudo bem, mas perceba, pessoal, que a figura toda, o eixo Y', que é o que nós estamos calculando agora, não passa nem pelo centroide, né? E também não passa pela base das duas figuras. Tá entendendo? Das duas figuras. Perceba que a figura toda, o centroide dessa figura toda fica aqui, ó, pessoal, a 50 e está passando em 35. Então não posso utilizar. Tenho que utilizar o teorema dos eixos paralelos.
ok? Então tome cuidado com isso, tá entendendo? Em relação ao eixo X foi tranquilo, beleza, mas em relação ao eixo Y', ele não passa no centroide da figura toda, muito menos dá o que não está, ok? A figura que não tem, ó, que é essa aqui, o centroide dela vai estar onde? Vai estar em 40, né, ó. Ou, como aqui eu tenho 15, obrigatoriamente aqui vai ter que ser 25, beleza? Então, cuidado, pelo amor de Deus, com relação a determinar o momento de inércia em relação ao centroide. Lá em resistência dos materiais é o que vocês mais vão utilizar, o que vocês têm que mais entender, beleza? Então vamos lá trabalhar, para economizar papel, vamos trabalhar com o momento de inércia em relação ao eixo I de Y', beleza? Qual é a estratégia que nós vamos utilizar? Qual é a estratégia que nós vamos utilizar? Vamos utilizar essa, pego a figura toda e retiro a que não tem, ou seja, eu vou pegar, calcular o momento de inércia em relação a essa figura toda, né, ó, e depois retirar essa que não tem, beleza? Então vamos lá. Em relação à figura toda, beleza? Qual é o momento de inércia, ou seja, qual é a distância do centroide dela ao centroide da figura em relação ao eixo Y'? Ó, presta atenção, pessoal, esse centroide aqui vai ser 50 e esse daqui, pessoal, é 35. Então essa distância vai ser quanto? Vai ser 15, né? Nós já fizemos isso, né? Ó, então vai ser o que? Vai ser 15 ao quadrado vezes, aí da figura toda vai ser o que? 100 vezes 160, ok? 15 ao quadrado vezes 100 vezes 160, né? Ó, mais o momento de inércia em relação ao centroide da figura toda, que vai ser o que? Perceba que em relação ao eixo Y, a base é 160 e a altura vai ser 100, então vai ser 160, que é a base, vezes 100 ao cubo, que é a altura, dividido por 12. Então, pessoal, isso aqui é o momento de inércia da figura toda, ok? Aí vamos retirar o que? O momento de inércia da figura que não tem, né? Ó, que é essa aqui, ó. Perceba que a figura aqui que não existe, ela tem um momento de inércia daqui, ó, o centroide de quanto? De 40, beleza? Então, como aqui é 15, tá entendendo? Para completar 40 aqui vai ter que ser quanto? 25, ok? Então a distância do centroide da figura que não existe até o centroide da figura é de 25, ok? Então vai ser igual a quanto, pessoal? Menos, aí vou colocar aqui em parênteses, né, ó, menos 25 ao quadrado vezes 80 vezes 120, ok? Mas, aí deu um rolinho aqui que vai, mas eu vou separar aqui para ficar bem bonitinho. Mas o momento de inércia dessa figura que não existe em relação ao centroide, ou seja, vai ser o que? Perceba que o 120 é a base, aí vai, ó, 120 vezes 80 ao cubo sobre 12, ok, pessoal? Deixa eu só separar isso aqui que eu fiz uma caquinha aqui, ok? Então, pessoal, esse momento de inércia, quando vocês vão utilizar a calculadora, vocês vão encontrar igual a 5,813 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Este é o momento de inércia em relação a o Y', beleza, pessoal? Outra forma de você resolver, professor, posso resolver de acordo com essas barras aqui, ó. O que eu vou ter só ter cuidado é com relação à distância, beleza? Então vamos resolver. Perceba, pessoal, com relação ao eixo Y, essa figura 1 e essa figura 2 vão ter a mesma distância do eixo Y', do centroide dessas duas figuras, vai ser a mesma, tem a mesma área e o momento de inércia é o mesmo, porque em relação ao eixo Y a base é 20 e a altura vai ser 80, então beleza, então eu já posso fazer direto
né? Ó, então vou fazer da figura 2, depois faço 1 e o 3 ao mesmo tempo. Então vou fazer duas vezes, tá entendendo? Então vamos lá, momento de inércia em relação somente, pessoal, eu estou fazendo isso que é uma questão de conferência, se está batendo ou não porque você sabe que tanto faz fazer do método como do outro. Como no início a gente não tem muita confiança no que está fazendo, então é bom fazer de 2 métodos. Se não bater, aí você errei alguma coisa. Aí você foca no exemplo, né? E trabalha com mais calma, que você consegue descobrir onde está o erro. Beleza? Então, o momento de inércia em relação ao eixo Y, para o caso onde eu vou considerar a figura 2 e depois a figura 1 mais 3, vai ser igual a quanto? Vamos lá. Figura 2, qual é a distância do centroide dela ao centroide? Ah, professor, o centroide dela vai ser o que? 10. Então, para chegar em 35, eu vou precisar de quanto, pessoal? De 25. Beleza? Então, vai ser o que? Presta atenção, ó. 25 ao quadrado vezes a área dela, que é quanto? 160 vezes 20, ok? Mais o momento de inércia dela em relação ao centroide dela, ou seja, a base vai ser agora 160 vezes 20 ao cubo sobre 12. Então isso aqui, pessoal, o momento de inércia da figura 2, né, ó, lá vai eu coloquei 3, né, para ficar tudo bem bonitinho. Eu venho aqui e apago, isso aqui eu quero a figura 2, beleza? Isso aqui é relativo à figura 2, né, ó. Mas agora eu vou fazer da figura 1 mais a figura 3. Como os dois têm os mesmos valores da distância, da área, do momento de inércia em relação ao centroide, eu vou colocar 2 vezes. Aí vamos lá, figura 1 e 3. Qual a distância deles para o centroide? Pessoal, o centroide dessa figura 3 fica aqui, ó, dessa distância aqui fica a 40, ok? Então 40, quando eu tiro 15, vai ficar também 25, ok? Então vai ser o que, ó? 25 ao quadrado vezes a área, que é 80, vezes 20. Isso aqui é a área da figura 1 e da figura 2. 20 vezes 80. Mas, note que a figura 1 e a figura 2, a base passa a ser 20. Então, mais 20 vezes 80 ao cubo sobre 12. Então, beleza, pessoal. Equacionei de uma outra forma. Então, o momento de inércia em relação a y', pessoal, quando vocês colocarem na calculadora, vão encontrar o valor de 5,813 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Beleza? Pronto. Já que eu achei, vamos achar o r' de y, que vai ser igual a raiz desse momento de inércia, 5,813 vezes 10 a sexta milímetro a quarta, né, ó, dividido pela área, que vai dar o quanto? 3.000, que 3.000 é 6.000, calma, 6.400 milímetros quadrados, aqui, ó, 6.400 milímetros quadrado. Corta isso aqui com a quarta, fica ao quadrado. Isso aqui vai dar, pessoal, o valor do RY' de 30,14 milímetros, ok? Então, pessoal, achamos o momento de inércia em relação a x', né? Achamos o seu raio de giração, achamos o momento de inércia em relação ao eixo y' e achamos o seu raio de giração, ok? Próxima aula continuamos, vamos achar o momento polar de inércia, que é somente somar os dois momentos de inércia, né? Ó, é somente somar esses dois momentos de inércia, tanto em relação a x como em relação a y. Aí acho o raio de giração e vamos achar o produto de inércia, que é um pouquinho mais complicado. Então vamos para a próxima aula. Dê um like aqui e se inscreva no canal.
Vamos trabalhar agora, pessoal, o que falta para nós terminarmos esse exercício, que é o que? O momento polar de inércia, né? O raio de giração desse momento polar de inércia e o produto de inércia em relação ao eixo x' e y', ou seja, o eixo que passa pelo centroide, beleza? Então nós sabemos que o nosso produto de inércia I x', y', ele vai ser igual ao x' mais o I, y', ok? Então, como nós já sabemos os dois, ou seja, o Ix', nós encontramos 2,26, 3 vezes 10 a 7 milímetro a quarta, então é só somar com o I, y', né? Ó, que nós encontramos 5,8. Então, vamos ter 2,2613 vezes 10 a 7 milímetro a quarta, mais 5,813 vezes 10 a sexta milímetro a quarta. Isso vai dar um produto de inércia igual, quando você soma os dois, igual a 2,8427 vezes 10 a sétima milímetro a quarta. Beleza, pessoal? Pronto. A partir disso, eu consigo determinar o raio de giração, ou seja, RP, né, linha, ou seja, o raio de giração do produto de inércia em relação a XY vai ser igual a o produto de inércia que nós determinamos, 2,8427 vezes 10 a sétima milímetro a quarta, ok? Dividido pela área, que é 6.400 milímetros quadrados. Corta esse quadrado com A4, fica o quadrado. Raiz de milímetro ao quadrado é milímetro, ok? Quando vocês colocam na calculadora, pessoal, vocês vão encontrar 66,64 milímetros. Pronto, beleza, pessoal. Ok, agora vamos achar, né, o nosso produto de inércia em relação ao eixo passando pelo centroide. Então eu imprimi novamente, né, porque aqui, pessoal, vocês têm que ter cuidado. Muito embora, né, como essa estrutura ela tem um eixo de simetria passando pelo centroide, né, ó, um eixo de simetria passando pelo centroide, então este produto de inércia obrigatoriamente terá que ser zero. Então bote na cabeça, toda estrutura que tem eixo de simetria passando pelo centroide, o produto de inércia é zero, né? Então vamos confirmar essa afirmação, beleza? Então quando eu for trabalhar com produto de inércia, primeiro eu vou alocar o meu eixo, né, ó, o meu eixo do centroide. Nós achamos aqui, nós já sabemos que essa distância aqui foi 35. Então aqui está o eixo y', e aqui está o eixo x'. Essa distância aqui, né, 80, e essa aqui 80. E aqui foi quanto? Daqui para cá nós determinamos 35, né, ó, e daqui para cá nós determinamos 80, ok, pessoal? Pode dar uma olhada. Então aqui o que a gente vai fazer? Vamos preencher a tabelinha, que é mais fácil, né? Ó, então eu vou trabalhar aqui com a figura, ok? Minha estratégia vai ser o seguinte: vamos trabalhar com essa mesa, depois vou trabalhar aqui com esse espigão, e aqui eu vou trabalhar com a mesa inferior, beleza? Quando eu sei, essa aqui vai ser a figura 1, né? Aqui vai ser a figura 2 e aqui vai ser a figura 3. Aqui eu vou determinar a área, né, ó. Aí aqui eu vou determinar o x', né, ó. Ou seja, eu vou determinar o centroide dessa figura em relação ao eixo x', ou seja, o eixo que passa pelo centroide, e vou pegar o y', que é o eixo que passa, o eixo y que passa pelo centroide.
E aqui eu vou determinar x' vezes y' vezes a área. O somatório dessas colunas, dessa coluna aqui, ó, vai ser o meu produto de inércia. Então vamos lá, figura 1. Figura 1 é essa figura aqui, ó. Então ela vai ter uma área de quanto? De 20 vezes 80. 20 vezes 80, ok? O x dela, pessoal, o x dela está aqui, ó, está aqui, isso aqui é 80, então é 40. Daqui para cá é 40. Então eu tenho que retirar quanto, pessoal? Eu tenho que retirar 15, né, ó. Então 40 menos 15, 25. Perceba que esse x ele é positivo dessa figura 1. Ok? O y vai ser quanto? O y vai ser o que? Presta atenção, daqui para cá eu tenho 80, não é? Ó, que é a metade de 160, o centroide. Então eu tenho que retirar o que? 10, né? Porque isso aqui é 20, então o centroide dessa figura está 10 abaixo. Então vai ser o que, pessoal? Para y, 70. Beleza? Vamos agora para essa figura 2. Ó. Essa figura 2, ela vai ter uma área de 20 vezes toda a altura, que é 160. Beleza? Aí vamos lá, o x dela. Ah, professor, eu estou percebendo que o x dela vai ser o quê? Negativo. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar o 35 e vou retirar quanto, pessoal? 15 mais 10, ou seja, 25. Ok? Então esse centroide aqui, ó, vai ser menos 25. Entendido, pessoal? Porque daqui para cá é 35. O centroide dela está exatamente aqui, ó. Então desse 35 eu vou retirar 10, que é a metade de 20. Então vai ficar o que? Menos 25. E o y do centroide, pessoal, isso aqui é o eixo de simetria. Então esse eixo de simetria passa pelo centroide dessa figura. Ok? Então esse y vai ser quanto? Vai ser 0. Agora essa figura 3, que está aqui embaixo, ó, que vai ser essa figura, ela tem a área de 20 vezes 80, beleza? E vamos determinar o x e o y. O x vai ser quanto? Ah, professor, como isso aqui está no quarto quadrante, o x vai ser igual a esse aqui, também vai ser positivo. Beleza, o x vai ser quanto? 25, beleza? O y vai ser o que? Vou pegar 80 e vou retirar 10. Ou seja, vai ser 70, mas nota que esse 70, ele é negativo, ele está no quarto quadrante, tá entendendo? Então aqui vai ser menos 70. Perceba, pessoal, que isso aqui não é difícil, mas para você se enrolar, é brincando. Quando vocês utilizam a calculadora que fizer 20 vezes 80 vezes 25 vezes 70, vocês vão encontrar 2,8 vezes 10 a sexta milímetro a quarto. Quando você fizer isso aqui, ó, vezes 0, vai zerar. Quando você fizer esse produto, vai ficar menos 2,8 vezes 10 a sexta milímetros a quarta. Quando você soma essa coluna, pessoal, o meu produto de inércia e x' e y' vai ser igual ao somatório dessa coluna, que vai dar quanto? Vai dar 0. Então, pessoal, botem na sua cabeça todo perfil que tem um eixo de simetria passando pelo centroide, o produto de inércia é igual a 0. Então, esses momentos de inércia que nós encontramos para x e para y são os momentos de inércias principais. Então, se você girar essa estrutura, você vai ter uma alteração desses momentos, mas nunca maiores ou menores que eles. Ok, pessoal? Então isso a gente vai ver numa outra oportunidade. Então, fui.